Eu sempre falo que você deve eliminar as crenças, que você não deve absorver nada do sistema, e sim observar. O que você deve fazer quando decide desenhar à mão um jarro de flor ou uma natureza? Você deve, antes de tudo, observar. A observação te leva a encontrar as formas, os detalhes, as sombras e luzes, etc. O que devemos fazer para viver nesse sistema? Observar. Observe o comportamento das pessoas, as coisas que estão ao seu redor, nas ruas, numa sala, num quarto, numa tela de computador, num vídeo que assistir ou filme. Procure observar o tudo e não se concentre apenas na cena movimentada. Observe tudo e todos, os cantinhos, os arredores, os esconderijos. A observação bem feita leva o cérebro a te dar respostas mais rápidas para certas situações. Manipulações para a gente observar e analisar. Num tempo atrás, nas nossas vidas, a moda, a grande manipulação, ditava que se uma mulher usasse uma blusinha e deixasse aparecer a alcinha do sutiã, nossa, isso era muito cafona. Nossa, que horror! Passou-se o tempo, a manipuladora moda ditou que era cool, muito bom, muito legal usar uma blusa regata ou de alças, deixando à mostra as alças do sutiã. Daí que aconteceu antes, quando as pessoas viam alguém usando isso, encaravam-na como cafona. A partir do momento que a moda disse que era fashion, todos aceitaram. Viram como é fácil fazer a massa obedecer? A moda diz que é legal agora usar essa coisa, todos aceitam e se sente bem. A moda ensinou as pessoas a procurar ser iguais. E elas se matam para usar as coisas que eles ditam. Eles criaram grupos de estilo, pessoas que gostam de usar roupas mais discretas, ou roupas loucas, elegantes, etc. Dentro desses grupos e estilos, a moda controla todos. Se você fizer diferente, vai ser taxado pelos adjetivos que eles usaram na época. Antigamente, cafona, deselegante, pessoa de mau gosto, sem classe, etc. O que vocês acham disso? Na Alemanha, estamos tendo em algumas cidades um resfriado estranho, seguido por algumas pessoas com problemas no estômago. Eu já tinha sentido isso desde 3 anos atrás, mas somente agora estou vendo que outras pessoas estão sentindo e sofrendo com isso. Quando aparece o sol, imediatamente os aviões chegam e pulverizam o nosso veneno do dia. Sol nos falta, o clima está estranho, as pessoas sentem estranhas coisas. Eu sei que muita gente não acredita em certas coisas, principalmente aquelas que não são ditas nas vias de comunicações oficiais, TV, jornais e toda a mídia. E por isso é difícil fazer as pessoas acreditarem em algumas coisas que nos ajudariam muito se fossem ao contrário. Por exemplo, qualquer coisa que você compra hoje em dia vem com chip, que vai durar apenas o tempo obrigatório da garantia, pode ser uns meses a mais. Depois desse tempo, a coisa vai quebrar. Carro, aparelhos domésticos, eletrônicos, em geral, tudo. Existe uma possibilidade de você aumentar a vida desses aparelhos, pagando uma garantia de 5 anos extra. Mas, com certeza, depois você pode se preparar. Não sei, nesse caso, quanto tempo o chip fica sem ativar a significação do aparelho. Investigue sobre isso, vai se surpreender. Se você procurar pela internet afora ou dentro do seu país, quase não encontra sites ou pessoas avisando que reptilianos são fakes, são uma fraude. E por trás disso há mais manipulação que pensamos. Porém, você encontra milhões de páginas falando sobre isso, alertando e contando como eles são, como se de fato eles existissem, como se alguém tenha a prova real de que essa coisa existe. O que o sistema deseja que você acredite, permite que você receba em maior quantidade. Portanto, pense. Você vai na internet, procura seu reptiliano, encontra muitos sites falando que sim, eles existem, mas poucos sites falando que eles não existem. O mesmo caso sou eu. Eu sou a única no YouTube que falo sobre elimine todas as crenças. Ninguém me dá ouvidos. Eu não quero fazer as pessoas acreditarem em mim, eu quero que elas pensem diferente para ir eliminando uma a uma das suas crenças limitadoras. Cadê? Não tem quase ninguém falando sobre isso. Algumas falam, saia dessa crença, mas te dá outra. Eu quero que você elimine todas.
Até mesmo que eu te falar, não tome como crença, apenas para você pensar diferente. Sua mente está pensando para comparar, para saber se existe isso de verdade. Você não está preso em apenas uma coisa. Mas quando você acredita e defende apenas uma ideia, você está preso nela. O melhor de tudo é não estar preso em nada, apenas observar todas as coisas. E por que não temos pessoas sérias alertando as outras como começam essas manipulações? Por que não temos ninguém que nos avise que acreditar em reptilianos não é diferente de acreditar nos deuses hindu ou qualquer outra divindade que temos, ou acreditar em demônios ou outra coisa do gênero? Eles poderiam ainda banhar a internet de gente séria, dizendo que vamos passar mais uns milhões de anos com outros humanos acreditando nessas coisas, e ninguém nunca vai provar nada. E muitos vão ficar esperando, vão morrer esperando, assim como há muitos estão esperando a vinda de Jesus, de ET, a aparição de um demônio, não em humanos, é incorporação ou da mentalização, não, eu digo um demônio aparecer de fato, vivo, não holograma, nada disso. Enfim, nada temos que comprove, que prove, mas todos acreditam. Se você for comprar alguma coisa, você compraria apenas na promessa do vendedor de que a coisa é boa e funciona, ou você quer provas? Então, por que todos dão sua fé e devoção a coisas que nunca viram, que são invisíveis? Porque eles amam e protegem mais esses seres do que seus próprios semelhantes. Há pessoas que matam os seus semelhantes por causa de sua fé, por causa de deuses. Incrível isso! Vocês já pensaram na possibilidade de David Icke e outros autores que já escreveram sobre ET ou reptilianos estarem tentando nos passar uma mensagem que na verdade queriam se referir a judeus e zionistas ou outros grupos que nos controlam, mas para não serem processados usaram dizer reptilianos, tentando nos passar a mensagem que eles são frios, psicopatas, sociopatas, que não sentem empatia, etc. Leia mais aqui, nesse link abaixo. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. E que tal essa? Os cientistas humanos não descobrem a cura para um monte de doenças, mas, dizem eles, descobriram o bóson de Higgs. Oh, desculpe-me, preciso bocejar. O cheiro de mais um truque para turbinar a máquina da manipulação me deixa entediada. Os meios de comunicação estão excitadíssimos ao redor do mundo. A mídia explode em prazer, pois os cientistas do CERN em Genebra teriam encontrado apenas na teoria existente bóson de Higgs, como o seu grande colisor de hadrons, e que só após 12 anos de construção custou 3 bilhões de euros para construir. Se você conhece que o futebol é parte também da manipulação imensa que existe por todo o sistema, vou te dar uma dica para ajudar a quebrar essa fração do todo. Não compre nada que alimente a máquina futebolística. Não compre t-shirts, não pague para assistir TV paga por causa do futebol. Não vá ao estádio, não compre revistas, nada que alimente os lobos que te manipulam. Se gosta do futebol, do esporte futebol, pratique com seus amigos. Corte o mal pelas raízes, comece a tirar deles o poder financeiro e eles quebram. Você sabia que credo mútuo, eu não sei como se fala esse nome direito, é considerado fake, charlatão na África do Sul? Outros dizem que mesmo que ele seja fake, ele faz algo pelos povos indígenas. Eu pessoalmente não acredito nele, mas que ele sabe falar e contar histórias, ele sabe. Aliás, ele é o contador de história da África, talvez um dos últimos. Seria o mesmo que tivéssemos no Brasil o último pajé, mas isso não significa que um pajé não possa ser uma pessoa inteligente, que saiba usar as palavras e que saiba como contar histórias. Exageros e incoerências nas teorias conspiracionistas. Sites e blogs que investem contra. Quem são eles, afinal? Existem sites e blogs que expõem os exageros e as mais malucas ou inacreditáveis teorias de conspiração. Mas,
Será que essas pessoas que tentam mostrar às outras que existem muitas invenções conspiracionistas não estão do lado de algum grupo da elite? Se fala uma vez aqui e outra lá, ok, mas há sites e blogs que investem pesado em informar sobre essas coisas. Qual o interesse real deles? Não estariam eles trabalhando e servindo aos interesses daqueles que estão tentando destruir o interesse do povo? Daqueles que estão usando de tudo para manipular a mente de todos? Aham, mas há algumas pessoas que sentem vergonha de acreditar nessas coisas. Acreditar em teoria de conspiração? Pra quê? Isso é loucura? Afinal, acreditar em coisas que eles não possuem respostas concretas de alguma fonte da elite ou meios oficiais os fazem parecer menos inteligente. E eu? Bom, aí sempre diz algo contra o que o sistema mostra. Sim, isso é verdade. Faço isso. Mas vejo algumas pessoas falando sempre contra tudo sobre conspiração e não contra as coisas do sistema. Na verdade, eles possuem várias crenças do sistema e gostam delas. Algumas dessas pessoas acreditam que não existe um sistema sendo dirigido por mentes mais inteligentes do que as deles. Algumas dessas pessoas usam falar contra as teorias conspiracionistas por medo de parecer menos inteligente. Para eles, a maioria dos sites e pessoas que inventam ou falam de conspirações são gente pouco inteligente. Ao contrário, eles são muito inteligentes. Atenção, as pessoas que inventam, misturam, manipulam, criam, sugerem muitas coisas malucas, inacreditáveis, confusas e contraditórias sobre conspirações fazem parte do sistema e trabalham para a elite. Eles não fazem isso somente com conspiração, fazem com ufologia, com ciência, com muitas coisas. Ativistas honestos que falam de teorias conspiracionistas e sérios, aqueles que são do povo, que não vêm do grupo da elite, eles não estão ligados a nenhum grupo porque eles não servem ao sistema. Esses sim querem mesmo alertar e passar a verdade e se abstêm de invenções. Nós nos baseamos em fatos e experiências próprias ou de outros que podemos confiar e muitas informações pessoais. Eu, por exemplo, quando passo a mensagem, não peço que acredite em mim. Não fico adulando ninguém para me seguir, não uso de artifícios para atrair ninguém, não fico me misturando com gente que possui uma forma ou outra de atingir algum topo. E para isso acabo tendo que manipular outros também. É claro, se você se ligar a esses grupos, a essas pessoas, você vai ter que fazer o que eles querem. Você vai ter que manipular, você vai ter que mentir, você vai ter que trair a sua humanidade. O meu trabalho é fazer as pessoas pensarem diferente, se desligarem do habitual, do vício da mesmice que o sistema ensinou todos a confiarem, copiarem e se ligarem. Pessoas que gastam tempo em seus blogs para apenas mostrar as loucuras e possíveis mentiras conspiracionistas deveriam lembrar que a coisa não foi feita por pessoas sérias, mas sim por aqueles que estão interessados em fazer o descrédito para certos assuntos ligados a conspirações verdadeiras. Então, eles colocam entre nós aqueles que vão trazer mentiras, vão fazer confusões, vão misturar a verdade com a mentira, com a loucura, etc. Mas isso não quer dizer que devemos encarar tudo como maluquice conspiratória. Devemos sim esclarecer as pessoas que por trás e no meio da toda essa conspiração há os que estão para confundir, amedrontar, enlouquecer, fazer a gente brigar, desacreditar as coisas reais, as conspirações verdadeiras. E até mesmo alguns dos sites que ficam apenas instigando as pessoas a ficarem contra as conspirações, mostrando os exageros, a invencionice conspiratória, eles também são do sistema. Não somente aquele site que lota de pessoas atrás deles falando de ufologia, de New Age, de todos esse tipo de crença. Não somente, há também os que falam contra, para parecer que está balanceado, entendeu? Esses
eles também fazem parte do sistema. E até mesmo aqueles sites que estão instigando as pessoas, eles conseguem pegar pessoas que acabam repetindo as coisas deles, mas são pequenas pessoas, sem muito poder. Os grandes mesmo, você percebe pelo site que ele tem o poder de influenciar bastante e muitas pessoas. E por trás deles há outros interesses, o interesse deles mesmos ou de outros. Por isso, caros amigos, não confie nem mesmo em quem parece tão inteligente, falando sempre contra as loucuras conspiracionistas, nem nos que parece muito maluco ou qualquer outra coisa, que te desvie de tua fé, crença ou aceitação que você tenha do sistema para uma outra. Você entendeu? Eu não estou dizendo que as suas crenças são boas ou não, eu estou dizendo a você que essas pessoas nunca vão te livrar de crença nenhuma, elas vão te tirar você da sua crença, aquilo que você aceita, que você acredita, e vai te colocar em outra. Eu não faço isso, eu quero que você elimine todos. Não dê sua fé de graça nem para esses e nem para ninguém. Eu já falei que não devemos confiar em ninguém, e seriamente. Digo a todos vocês de novo, não confiem nem mesmo nos que parecem amigos ou inteligentes demais para não crer nas conspirações, ou em ET, ou em outras coisas do sistema. Eles não fazem o que eu faço. Eu digo, elimine tudo. Eles vão te trazer outra crença, acredite, eles vão te colocar em outra coisa do sistema. Então, eles estão ligados em alguma ordem, partido, grupo, crença ou qualquer outra coisa do sistema. Eles não estão livres. Eles gostam, eles aceitam, eles trabalham ou eles estão presos a alguma coisa do sistema. Podem ser comunista, capitalista, fascista, feminista, gaysista, monstritas, aqueles monstros psicopatistas, religiosos, ateístas, imoral ou moralistas. Podem ser de classe alta ou classe baixa, podem ser isso e muito mais. Eles só não são, com certeza, pessoas livres de todas as crenças do sistema, de toda a manipulação do sistema. Mesmo que eles pensem que são superiores aos demais, que eles sabem mais, porque estão ligados aos grupos e interesses certos, não confio. Essas pessoas, eles só vão ter o poder de manipular você. Eles não estão livres do sistema e eles têm crença também. Ou se eles não têm, eles trabalham para essas crenças. Parece que eles têm também e eles vão influenciar você a tê-las. Uma mente livre do sistema não quer manipular, não quer poder, não quer dirigir e nem influenciar ninguém. Quer apenas que outros tenham a chance de também serem livres no mental. Que não acreditem em ninguém e nada do sistema. Não absorva nada do sistema. Analise, pesquise e observe. Abraços e Yeti. Eu acho bastante interessante que eles sempre fazem, os que escrevem livros ou guiam as pessoas, a massa, por qualquer meio encontrado pela fé, a acreditarem que somos todos um. Se fosse assim, os poderosos não estariam atacando a nenhum de nós, pois que assim atacariam a si próprio, pois sendo todos um, se você me atacar, você ataca a si mesmo, né? Nos atacar e atacar eles também. Então, por que essa enrolação que ouvimos de todos os lados? Somos todos um. Quem são todos um? Eles, entre eles mesmos, ou nós e eles? Todos nós? Matutemos. Por que isso? Você já sabe o que é um Hulu, eu já expliquei. Mas você não consegue ser um Hulu? Sim, eu sei como é difícil, mas mesmo que você não consiga, mas deseje, você pode servir a nossa luta para fazer os que estão ainda presos a se libertarem. Você pode ser um identificador. O que é o identificador, Yetzi? Bom, nós Hulus temos que continuar a sentir e mergulhar de cabeça no sistema para conhecer e aprender o que é, como são, como acontecem as coisas no material, físico, mental, moral e financeiro de nossas vidas. Explicarei como é isso mais adiante em outro vídeo, ok? Nós nos desgastamos muito, pois mesmo livres das crenças, temos que deixar as consequências das crenças afetarem nossos corpos e vidas, para continuarmos ligados com os outros e poder detectar os truques do sistema e ajudar os que estão sendo destituídos da normalidade intelectual, emocional e física, como ataques que o sistema tem feito a todos nós, e muitos não percebem que estamos sendo diminuídos no nosso total.
Para você ser um identificador, você precisará ler o que vou explicar no meu blog. Porém, não postarei a explicação hoje, aqui no vídeo, e nem esse dia, pois é uma coisa para explicar muito grande, tá bom? Eu acho que eu já falei em outro vídeo sobre isso também. E eles encheram a cabeça de todos com crianças índicos ou crianças cristais. Explicavam que seriam crianças mais inteligentes, blá, 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 blá. Uma dessas explicações consta que elas serão superativas. Sim, muitos jovens estão com um problema de superatividade. E digo-lhes que não é porque são crianças índicos, mas sim um problema devido a tudo que nos envenenaram. Assim como disseram que estávamos ascendendo, vocês lembram? Estamos todos ascendendo, transição planetária, estamos indo para a tralalalá dimensão. E por isso estaríamos sentindo coisas estranhas, mas tudo pro bem. Ficarmos superiores, livre, puro. Cadê? Aconteceu? Há muitos anos que falaram sobre isso. Desviaram a atenção para as consequências dos venenos, chemtreios, remédios, alimentos, água e ar poluído, dizendo isso. E também sobre crianças índicos. Na verdade, eles começam a falar isso porque sabiam que todo o veneno, a alimentação, medicamento, tudo isso iriam nos causar diferença no corpo. Então, para você não pensar que essas diferenças vinham dessas coisas, você deve pensar, eu estou sentindo essas coisas porque eu estou ascendendo. Oh, transição planetária. Meu filho está super ativo porque ele é super inteligente, é uma criança índico, criança cristal, né? Entendeu? Então, crianças índico, não existe nada disso. O que existe são crianças nascendo com consequências de todo o mal causado no corpo humano e na mente humana. Há também alguns que dizem que essa história, como todas as outras de New Age, todas essas coisas de ET, vêm da própria CIA. Então, cuidado. Pessoal, que coisa. Eu vejo alguns sites que falam de New Age, dessas todas tradições que eles ficam bajulando o passado, de ufologia, ETs. Eles ficam falando de encontros cósmicos. Gente, essas pessoas nunca saíram da Terra e chamam a coisa de cósmica. Eles nunca viram os ETs que afirmam que existem e fazem tudo como se tudo já tivesse comprovado a existência. Li sobre uma notícia que cientistas falaram que existe DNA de ET no DNA humano. Mas me digam, eles pegaram um ET para comparar? Não. Eles nunca conseguiram, nunca mostraram de verdade um ET verdadeiro para ninguém. Tem esses vídeos aí que o próprio sistema criou e parece que vem do povo, né? Tudo falso, porque se fosse verdade, nós já teríamos, os cientistas estariam aqui mostrando para museus, tudo isso, na verdade, não tem. Então, como é que eles podem dizer que o DNA humano tem o DNA de ET? Por que eles não dizem a verdade? Que esse excedente que existe no DNA humano, que eles pensam ou mentem pra gente que são de ETs, são de verdade, de humanos antigos. A verdade eles não falam, né? Aqui nessa sala existencial, posso perguntar o que é um ser humano? Podemos dizer que o ser humano é aqui, mente e corpo. Mas o corpo apenas será veículo para a mente experimentar o que for preciso, como desejos, sensações, sentimentos, tatos, visão, etc, etc. Então, em curtas palavras, podemos definir o homem como apenas a mente no aqui, pois a mente está usando um veículo, corpo ou avatar, como quiser chamar. Mas não é o corpo que faz as coisas acontecerem. O corpo está equipado com órgãos ou peças de carne, mas são peças, tecnologia de carne, que possibilitarão a mente experimentar. Mas essas peças já foram instaladas com programas. Elas funcionarão sozinhas e algumas outras peças pelo comando do momento que o ser humano precisar. Por exemplo,
O coração baterá sozinho, é uma peça que vai funcionar sozinha. Você não pode pensar, pare coração, e o coração vai parar. Isso não vai acontecer, assim como outros órgãos. E a peça mais importante, que faz todas as outras se manterem, ela veio livre de programas? Não. Nosso cérebro também está programado. Não era para estar tão programado, mas está. Então, mesmo que a mente não seja o corpo, e ela queira ver outras coisas, ou sentir, ou fazer, ela não vai conseguir porque o corpo está cheio de peças instaladas, já com programas limitadores. Exemplo, a visão, o tato e todos os outros sentidos. Não adianta você querer voar que não vai conseguir. Não na ilusão real, que é a realidade que todos pensamos que é tão sólida e verdadeira. Então, se você pensar aqui nessa ilusão, eu vou voar, não vai voar, porque você está com algumas peças em você, que são os sentidos, limitados. Então, o que é esse mundo? O que esse mundo é, minha gente? Um grande jogo com a intenção de controlar, manipular e se apossar de sua mente. Tudo é mente, e eles querem sua mente. Lembra do livre-arbítrio? Se você tivesse o livre-arbítrio, você escolheria vir com um corpo limitado? Também não. Mais uma coisa para você pensar sobre o livre-arbítrio, que eu já comentei um pouco, mas eu ainda quero fazer um vídeo bem grande explicando tudo, porque eu só tenho, aqui nesses vídeos que eu tenho feito ultimamente, são só os comentários. E por eles desejarem sua mente, fazem você desejar coisas. Comprar, comer, beber, sentir, experimentar, etc. Fazem você ver coisas, fazem você ser coisas que nunca seria se não tivesse sido manipulado. Fazem você falar, acreditar e manifestar coisas. É uma grande luta para pegar em sua mente. Você pode ver na televisão. Tudo que você vive do dia à noite, toda a sua vida é com coisas para pegar você. Comprar, sentir, viver. Para sentir, você também precisa pagar e comprar, certo? Então, eles manipulam você em todas as coisas. Seus desejos, seus sentimentos, tudo. É um mundo mental. E eles lutam para pegar sua mente. E tudo é voltado para o mental. Quando fazem uma propaganda na TV, o que eles querem? Eles querem que você se divirta? Fazem você desejar comprar alguma coisa. O que eles precisam para isso? Propagandas, que vai entrar no seu mental e vai manipular esse mental. E quando querem que você seja algo, o que eles fazem? O mesmo. Livros, filmes, novelas, show, artistas, moda, música, tudo isso e mais vai manipular seu mental. Então, suas peças orgânicas já estão programadas com limitação. E ainda para piorar, eles programam a todas nós com mais coisas através de manipulação visual, auditiva ou pessoais, etc. Vocês entenderam? O tempo todo você é manipulado. Você não está livre nem mesmo para desejar, pensar, sentir, experimentar, etc. Eu tinha visto uma notícia. Deixa eu comentar. Que tal isso? Um cientista iraniano, ele diz que inventou uma máquina do tempo. Puxa, que legal! Mas é fácil falar que fez e não mostrar? Cadê a demonstração em público? Eu também posso dizer que inventei uma máquina de fazer as pessoas parar de sorrir. Ninguém mais vai sorrir nesse mundo. Então, tem que provar, não é? Que funciona. Quando Santos Dumont criou o 14 bis, demonstrou em público. E outros precisam fazer o mesmo, para provar que a coisa existe e funciona. Então, minha gente, esse papo de dizer que fez e não mostrar nem a patente, nem seus papéis, como desenhos e calculação, não dá. Eu estou colocando a notícia aqui no vídeo para vocês acompanharem. Há alguns anos atrás, talvez 6 ou 7 anos, saiu no Yahoo, em MSN, em todo lado, em todo canto, pessoas falando que no futuro o homem seria mais feminino. Que ideia! Por que o homem seria mais feminino? Por quê? Eu não lembro quanto tempo foi, mas e também não estou achando mais no meio das minhas notícias guardadas. Mas eu vou procurar. Eles começaram a escrever, indo em shows,
falarem, davam palestra, apresentavam provas na ciência, nas pesquisas, na possibilidade de que no futuro, o futuro que vivemos agora, o homem seria mais feminino. Naquele tempo, eles começaram a dar mais força ao programa que já haviam começado há muito tempo. Há muito tempo atrás, para a feminilização masculina. Aliás, não a feminilização, porque não há como homem masculino ser feminino, apenas uma representação dentro da própria masculinidade, ou seja, a representação feminina no corpo masculino. Mas isso não quer dizer que seja feminino. A energia que ele está pegando é a energia masculina e não muda. Então, o que víamos era gente a toda hora e todo tempo dizendo que eles tinham pesquisas que davam garantias, que o ser humano masculino no futuro seria muito mais feminino. Bom, para fazer isso, é a mesma coisa de ser humano se tornar zumbi. Precisa estar drogado, precisa ter química no corpo que modifique isso, precisa se estar mentalmente modificado para ele se tornar, todos os jovens héteros se tornarem mais femininos. Não existe isso, tá bom? Existe a homossexualidade, que não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. Eu estou falando de pessoas que estavam dizendo que o ser humano masculino, o homem, seria mais feminino. Talvez hoje em dia os jovens são mais delicados, mas isso não quer dizer que eles são femininos. Eu gostaria de achar essa notícia porque eu queria que vocês vissem como começou a encenação para ele chegar ao que hoje nós temos. Muitas propagandas de cremes para homens. Eles começaram a incentivar os seres humanos masculinos a ficarem realmente femininos. Então, tudo começou lá dentro, no mental, e também na alimentação, e também na medicação, que está destruindo a parte masculina realmente, mas não que a natureza criou o masculino para ser feminino ou o feminino para ser masculino, não foi isso, é outra coisa, gente, bastante diferente. Pois então, todos receberam isso, todas as pessoas aceitaram o que eles estavam falando sem nenhum bloqueio mental. Claro que eruditos, poderosos, aqueles bem informados, cientistas, sabiam bem o que estavam montando, mas se calaram, porque era benéfico a eles, assim como para outros. Eles querem e precisam eliminar o homem. Primeiro o homem, sem o homem, a mulher não tem como procriar. Depois a mulher, depois tudo. Vai existir apenas o que eu já falei, um ser humano para servir e um ser humano soldado que vai tomar conta desse ser humano que vai servir, que vai trabalhar. E eles não terão acesso à sexualidade, não terão mais gênero feminino ou masculino. Apenas entre os poderosos vai existir família, vai existir a mulher, a criança. Para nós, o povo, vamos todos ser da mesma classe. Um ser humano sem sexo, sem sexualidade, sem libido, sem nada. Apenas vamos existir para trabalhar e servir. Alguns dos jovens do grupo que estamos criando me perguntaram se devem confiar no Zeitgeist, no Peter Joseph, entre outros. Bom, eu não confio neles. Sabemos quem está por trás deles. Gosto do Jacques Fresco e até simpatizo com o Peter, mas eles, como outros, usam as boas ideias para nos atrair. Quando puderem ter o poder nas mãos, então conheceremos quem são eles de verdade, o mesmo que os políticos fazem. Antes, essa promessa e beijinhos em pobres, crianças. Depois, é arrogância, nojo pelas classes menos favorecidas, protegem os ricos e aceitam toda a corrupção. E até ajudam que essa mesma corrupção cresça e se fortifique. Então, o que eu faço? Eu assisto os vídeos de todos e tudo. Retiro o que sei que eles, os manipuladores, mandaram essa gente nos contar, permitiram que eles nos contassem, que façam assim, misturem a verdade com a mentira. Então eu tiro o que eu acho que é a verdade e que tem sentido e o resto eu desconsidero. Não me torno seguidora, não sou fã, não os protejo, não vou idolatrar nenhum deles. Project Camelot. Projeto Camelot em português. As pessoas são viciadas nessa gente.
Somente quem está viciado nesses assuntos não consegue perceber que eles são instrumento do sistema para continuar a nos iludir sobre ETs. Por que eles não nos contam de verdade quem são esses seres? E sobre os objetos que vemos, que nada tem a ver com ETs, mas sim com os planos deles, de querer nos fazer crer nisso e ficarmos distraídos por essas coisas. Esses objetos existem? Sim, existem. Esses seres existem? Sim, pode existir. Afinal, os geneticistas fizeram manipulação com humanos e animais. E isso não é de agora, é de muito tempo atrás. E eles devem ter criado, sim, criaturas que sirvam a eles a esse propósito e a outros mais. Portanto, gente, pare de idolatrar as pessoas, pare de confiar cegamente. Exemplo, quando você escuta somente um assunto, você fica viciado, você fica dominado, seu cérebro fica completamente tomado por isso. Então, se você só escuta, só lê a favor dessas coisas, você vai ficar a favor delas também. Mas se você começar a investigar mais, eu acho que eu tinha feito um vídeo que contava, no início, esse pessoal do Projeto Camelô dizia que fazia sem nenhuma intenção financeira, e eu tinha investigado e descobri um monte de coisa. Assim como eu consegui descobrir, vocês também podem. Então, não confie cegamente em nada, comece a ver o outro lado. Se pessoas falam que isso é verdade, procure ouvir da outras que falam, olha gente, toma cuidado, eu não acredito nisso, não coloque toda a sua fé nessas coisas. Não deem sua fé completamente de uma vez, sem pensar, sem ligar o seu filtro mental, sem investigar. Bom, como eu já disse, eu tenho amigos gays e eles sabem que não são preconceituosos, não tem por que ser preconceituosos, somos todos humanos. O que vou comentar agora não tem nada a ver com homossexualismo, aquele que nasce ou se descobre depois sozinho, sem forçação de barra. Mas essa homossexualização forçada que estamos vendo por aí é fogo. Agora querem convencer todos que ter toques anais nos homens se encontra o ponto A. Tipo ponto G feminino, pois que todos saibam que isso é apenas mais uma manipulação danada de feia e bizarra. Não caiam nessa. Tenha seu prazer como sempre você teve, todos os homens antes de você, civilizações inteiras e também depois. Olha nesse link aqui, leia a notícia sobre isso, querendo enfiar na cabeça dos homens héteros que eles têm um ponto A de Asch. Asch em inglês, Asch em alemão significa, desculpe, mas é anos em outra palavra feia. G é feminino, eu acho que eles tiraram da genitália. Entendeu? Como são inteligentes esses cientistas, essas pessoas que pesquisam essas coisas. Veja como a massa é conduzida, ensinada a fazer coisas que acaba aceitando e fazendo. Por incrível que pareça, a massa obedece. Olha aqui nesse outro link abaixo. Dá uma lidinha. Eles, os manipuladores da massa e de tudo que existe nesse mundo, às vezes gostam de comparar os seres humanos e os animais, comparando os nossos comportamentos com os dos animais, comparando nossos defeitos com os deles. Exemplo, homossexualidade e outros tipos de comportamento que vemos nos humanos e nos animais. Algumas vezes eles dizem que é natural porque nós vemos nos animais, mas outras vezes eles dizem que não podemos comparar os animais com os humanos porque animais são animais. Eu já ouvi eles tentando comparar comportamentos humanos e animais, como a pedofilia. Dizem eles que a pedofilia é natural, pois vemos macacos grandes fazendo com os pequenos. Vemos também animais e humanos matando. Então é natural? Devemos aceitar? Não seria os humanos mais inteligentes, portanto não devem se comparar às coisas erradas que os animais fizessem, como matar? Mas eles matam para se alimentar. Humanos matam por prazer, por raiva, por vingança. Bastante diferente. O inteligente e o não inteligente? Mas, na verdade, não podemos fazer essa comparação, porque os animais recebem influências da tela mental humana. No passado, eles não possuíam alguns dos comportamentos similares aos dos humanos que vemos hoje em dia, como homossexualidade, envelhecimento acompanhado de doenças que debilitam o organismo, e a menopausa, que não existia entre os animais, está chegando. Hoje em dia, estudos apontam os primeiros sinais de menopausa entre gorilas fêmeas.
A mente mais poderosa influencia a mente mais simples. Os animais sofrem todos os estágios influência da mente humana. E os humanos sofrem influências da mente dos primeiros humanos que viveram e ainda vivem no mundo controlando a tudo e a todos. Eles não aparecem, mas deixam que todos pensem que eles são ETs, demônios, deuses, reptilianos. Os grupos e pessoas que vemos manipulando o mundo, exemplo, Bilderberg, Rockefeller, entre outros, são apenas zeladores e não são os controladores do planeta. São apenas mais empregados com muitos privilégios para executar o que os controladores querem. Os controladores possuem tecnologias que nunca chegarão aos olhos humanos. A melhor tecnologia é aquela que não é conhecida e nem vista, mas sentida, com poder também de afetar, manipular, atacar, coordenar, controlar, curar, criar e destruir tudo e todos. A tecnologia é o Deus desse mundo. Bom, quando Hitler disse que assim isso será, os que não quiseram ir contra ele por medo, por comodismo, por aceitação, sei lá o que, ficaram do lado dele. E com ele fizeram o que queriam. Matavam, fizeram os planos deles virem à tona. Eles acreditavam que o mundo no futuro seria o que eles estavam vivendo daí em diante. E todas as pessoas, durante aquele tempo, acreditavam que seria assim, que não haveria mais mudança. Acabou para eles, o mundo se tornou um caos, exatamente como estamos agora. Só que eles estavam enganados. O sistema deixou todos acreditando que ali era o ponto que ele tinha já alcançado, o que queria, e era ali que as coisas iriam deslanchar. Nananina, não! Ali era só a continuidade de mais experiência, assim como as experiências do comunismo, nazismo, tudo isso é experiência. Eles queriam experimentar o que era melhor, o que poderiam fazer conosco, como nos sairíamos diante dessa ou de outra situação, como reagiríamos se tudo mudasse de repente. Nossas posições mudariam, nossos conflitos internos e o externo, qual venceria? E tantas outras coisas mais eles quiseram saber e conseguiram. Fizeram experiência aqui e ali, tudo nessa época. Mas não era para ser para sempre. Eles sempre mudam as coisas. Daí, tudo aquilo que parecia eterno acabou. E muitos do que estavam ajudando esse montante da grande montanha do sistema, sabe, Hitler parecia que era protegido, mas ele caiu. Não digo que ele morreu, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu estou dizendo que toda aquela coisa que ele montou caiu. Os grandes peixes não, esses foram protegidos, os pequenos foram pegos, né? Digo, os que faziam parte da massa, na parte de cima do topo, porque a massa também tem a pirâmide, os bem pobres, do meio, aqueles que estão já no topo. Então essa parte caiu. Elas estão no topo, mas ainda fazem parte da parte de baixo, da verdade dessa pirâmide do mundo. E isso vai acontecer novamente. O mesmo vai acontecer com muitos grupos e pessoas agora que não estão percebendo que o sistema está apenas usando todos eles. Você gosta de falar em gíria? Escrever como todos na net, ou seja, erradamente, porque é outro linguajar, não é o português, a gente não entende direito. Saiba que as gírias definem quem você é. Elas definem que você não é uma pessoa das mais instruídas, que você é da massa. Por isso o sistema lançou gírias. Ou vocês acham que esse papo de língua viva e que faz aparecer de repente outras formas de nos comunicarmos com a mesma língua, saiu do povo simplesmente. Alguém começou e esse alguém foi implantado. Nada que aparece em todas as áreas do social, em toda a parte desse mundo, em qualquer parte da nossa vida, em qualquer sentido, como moda ou qualquer outra coisa, gente, qualquer outra coisa, não acontece à toa. Uma pessoa começou, ou um grupo começou, e esse grupo é implantado. Nada é por acaso, lembrai. Essa linguagem, essa deformação na escrita e no jeito de nos expressarmos, de falarmos com o nosso idioma,
Pode levar muitos um dia a não conseguir mais ler livros antigos. As pessoas vão perdendo a habilidade e elas vão ficar presas nas gírias, dialetos e escritas da net ou qualquer outro tipo que foi inventado à frente. Essas coisas vão deformar tanto que vão tornar todos ignorantes da verdadeira forma de escrever. E aí está o jogo deles. Isso foi uma estratégia dos nossos manipuladores. Você já viu como conversam os poderosos? Todos no idioma mais perfeito, ou em outras línguas também perfeitamente, sem dialetos ou gírias. Eles as conhecem, mas não as falam. Por quê?